Shalom, shalom, bando de gões. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a disparidade que existe entre o mundo antigo e o mundo moderno, onde o mundo moderno basicamente não sobra nada pro beta. Vocês já perceberam que no mundo antigo nós temos várias figuras masculinas proeminentes que dominaram muitas coisas, muito território, muitas riquezas, muitos recursos, tiveram muito poder e com esse acúmulo tiveram várias esposas. E aí que está um ponto principal, eu acho que do mundo antigo para o mundo moderno. Antigamente as esposas que estavam junto com esses homens poderosos eram realmente esposas. Você pode falar, bom, tinham também concubinato, mas enfim. Ainda assim eram mulheres que estavam de alguma maneira resguardadas por aquele círculo de proteção masculina. Mas no mundo moderno nós vemos a completa dissolução desse círculo de proteção masculina. Quem protege mais a mulher hoje em dia não é o homem, é o Estado. Então a mulher sempre recorre ao Estado quando quer alguma coisa, gerando várias injustiças que nós vemos, várias falsas denúncias, uma verdadeira sobrecarga dentro do sistema de justiça, com vários pedidos absurdos e esdrúxulos de ter mais dinheiro, mais a divisão de bem favorável a alguma das partes e não uma divisão realmente justa. Mas isso que eu citei aqui é apenas um fator de uma síndrome, de uma doença dentro da modernidade, que é a falta de natalidade, a falta de casamento. Na verdade, casamento já é uma instituição falida, porque tem mais divórcios do que casamentos novos. Ter filhos também já é coisa do passado, porque as pessoas são mais pais de pet do que pais de pessoas, né? Pais biológicos. E hoje o que nós vemos é um acúmulo, uma concentração de filhos, casamento e mais sexo dentro de zonas que antigamente não eram vistas, como por exemplo a zona da pobreza. Ora, se você é um miserável, como que você pode ter várias mulheres, vários filhos? É um pouco que inconcebível. Então era algo de ricos, como eu disse, no mundo antigo, quem tinha várias mulheres e vários filhos eram os mais ricos. Já atualmente você vai em qualquer bairro nobre e o que você vê é um monte de gente sendo pai de pet. Se alguém tem algum filho pequeno, está sendo cuidado pela babá e não pela mãe efetiva da pessoa. Não só a riqueza, mas também nós vemos outro fator, o fator bondade. Quanto mais bom é um homem, menos mulher esse homem tem. Então você tem a figura do padre, do monge, do santo, do celibatário, do nerd. Não importa, pessoas de bom caráter, homens de bom caráter não estão transando e na verdade a sociedade espera e cobra que esses homens, se eles são realmente de bom caráter, eles não vão transar, porque ora, onde já se viu um homem de bom caráter ter relações sexuais, ho, ho, ho. Já o nosso terceiro e último fator que eu considero nessa lista da modernidade é o fator inteligência. Pode pegar, se você conhece um homem muito inteligente, a menos que ele tenha muito dinheiro assim e realmente tenha uma libido muito alta, mas em geral, um homem quanto mais inteligente ele está na sociedade atual, menos mulheres ele vai ter, menos filhos ele terá. Ou seja, quanto mais burra a pessoa é, mais mulheres, mais filhos. Quanto mais pobre a pessoa é, também várias amantes, filhos bastardos criados por aí a esmo. É claro, e não podemos esquecer do fator caráter, porque as mulheres não estão fazendo filas no clube de xadrez para conhecer bons rapazes, elas não estão fazendo filas nas universidades para, olha, meu Deus, aqui está meu pretendente. Não, elas estão conhecendo dentro da cadeia homens, elas estão acordando às 3 da manhã para fazer uma marmita deliciosa que a sua mulher não prepara para você e estão levando para o presídio para conhecer um cara que ela nunca viu na vida. Ela vai conhecer ali na hora da visita íntima. Olha só que coisa incrível. Fora que também nosso estado brasileiro incentiva esse tipo de coisa, fazendo uma bolsa para filhos de presidiários que contribuíram um pouco no INSS. Ora, mas quando um trabalhador honesto ele vai se aposentar, ele não consegue a sua aposentadoria, mas se esse trabalhador cometer um crime e ser preso, aí sim, aí a mulher dele vai ficar totalmente resguardada aqui fora em liberdade, curtindo com não sei quantas crianças que esse ladrão vai ter. Agora veja só que realidade mais opressora. Você acha mesmo que um jovem trabalhador ganha muito dinheiro? Não, é claro que não. Ele é jovem, ele está começando, principalmente se for periférico. Agora, um bandido, na primeira esquina, ele já fez o salário mínimo, já tirou o dele. Então isso faz com que muitas mulheres inclinem para o bandido. Porém, o que acontece é que chega a polícia e dá um tiraço na cara do cara.
Bom, mas aí chega o Estado e fala: não, não, não se preocupe. A polícia não vai ser violenta. Nós vamos tirar a funcional do policial se ele agir com violência contra bandidos, né? Porque os bandidos são resguardados pelos direitos humanos. Lembre-se, você cidadão de bem, aí pode levar chumbo. Ah, e aí o que acontece é que o Estado simplesmente pega e fala: olha só, e não se preocupe, porque ele só vai ser preso. E lá na cadeia você vai receber um auxílio. Olha só que coisa maravilhosa. Ou seja, o Estado incentivando de que mulheres larguem de um homem bom trabalhador para ir para um noia. Porém, quando nós vamos para o mundo antigo, nós vemos o oposto. Nós vemos pessoas ricas tendo dinheiro, nós vemos pessoas inteligentes tendo mulheres. Ora, quem é mais inteligente se não Salomão? Tipo assim, você pega o que Salomão escreveu dentro da Bíblia e aquilo ali, cada vez que você lê, você tira uma resposta diferente para sua vida. É impressionante. E quantas mulheres Salomão tinha? Ah, a mesma coisa Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Quantas mulheres ele tinha? Gengis Khan. Gengis Khan, um cara muito rico. E eu não acho que ele era muito burro não também, né? E quantas mulheres Gengis Khan tinha? Você pode pegar várias pessoas, vários exemplos de gênios durante a humanidade dentro do mundo antigo. Você verá eles com várias mulheres, vários filhos, uma grande riqueza. Mas no mundo moderno nós vemos o quê? Nós vemos mentes geniais largadas na esquina, na sarjeta, à periferia da sociedade. Ah, e antes que vocês queiram me recriminar sobre estar falando sobre poligamia, ter mais de uma parceira, honestamente, vamos lá. Esses caras ricos, com quantas mulheres eles saem? Bom, do mundo antigo não seriam tantos quanto eles saem atualmente, porque eles iam ter que se casar com elas. E vamos lá, poligamia. Muitas pessoas falam, poligamia é errada. Errado por quê? Bom, hoje em dia as pessoas apelam à autoridade moral do cristianismo, mas honestamente, que moral você pode apontar sobre uma sociedade que tolera, então, casamento homoafetivo, tolera que a pessoa mude de sexo, tolere um monte de coisa. Então, quer dizer, no seu documento você tem que declarar se você é cisgênero ou transgênero, você tem que... Mas você não pode simplesmente se declarar como poligâmico? Tipo assim, qual é o sentido disso? Então, em termos práticos, não vale mais tanto essa moral. Mas, vamos lá falar então só sobre a moral religiosa. Vamos fingir que estamos sobre um decreto marcial de cristianismo. Vamos lá. Poligamia, quando ela foi abolida no cristianismo? Ela foi abolida em 1500. No judaísmo, ela foi banida do ano 1000. No cristianismo quero dizer a Igreja Católica, porque depois teve a Reforma Protestante. Martinho Lutero também era a favor da poligamia. Aqui no Brasil nós tivemos muita poligamia, principalmente por causa da escravidão, das escravas. E o Brasil tinha essa má fama no exterior, que o brasileiro gostava de ter várias escravas como suas servas e concubinas. Igreja Ortodoxa. Muitos podem dizer que a Igreja Ortodoxa ela sempre lutou contra a poligamia. Isso até é um fundo de verdade, assim como a Igreja Católica, mas eles toleravam, eles permitiam poligamia. A poligamia só foi banida por causa do advento do Partido Comunismo, do Partido Comunista. A mesma coisa na China. A China só se tornou monogâmica, oficialmente monogâmica, né? No ano de 1900, eu acho que 1917 ou 1918, não estou lembrado, mas também por causa do Partido Comunista Chinês. Então, na verdade, na maior parte do mundo, quem baniu a poligamia foram alas de esquerda, foi o comunismo, enfim. Fora que a Bíblia nunca proibiu a poligamia, mas só que hoje nós interpretamos como que sim. Por quê? Porque nós usamos nosso viés atual de monogamia obrigatória, né, compulsória para toda a sociedade, para interpretar o que nós estamos lendo na Bíblia. É a mesma coisa a discussão do formato da Terra. Então, tipo assim, quem tem seu formato já pré-estabelecido na sua mente vai ler a Bíblia com aqueles olhos e vai falar, não, a Bíblia sempre disse isso daqui. Enquanto não é necessariamente verdade isso, né? Se você está um pouco surpreso com isso, é porque você não entende qual é o intuito dos movimentos de esquerda. O intuito do movimento de esquerda é dizer que a mulher ao lado de um homem, na verdade a mulher vira propriedade de um homem. Então, como a esquerda ela luta contra essa propriedade, Karl Marx também já fala isso, Engels fala sobre isso. O que acontece é que eles tratam como se o patriarcado fizesse com que a mulher virasse uma propriedade do homem. Então eles têm que abolir isso. E como eles abolem isso, bom, naquele momento foi proibida a poligamia.
tornando a monogamia totalmente compulsória em toda a sociedade. E atualmente, como eles fazem isso, eles propagam a liberdade sexual, a libertinagem. Então, se todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Ele cai na mesma, é isolar cada vez mais o indivíduo para que ele fique totalmente afastado da sociedade, sem nenhuma conexão, vire apenas um núcleo fechado e seja totalmente fácil de manipular como massa de manobra para fins coletivistas. Enfim. Mas esse canal aqui fala sobre gênios, então vamos falar sobre os gênios. Além de Rei Salomão, Gengis Khan, que estavam no mundo antigo, vamos falar um pouco mais sobre o mundo moderno. Pablo Picasso, acho que todo mundo vai conhecer sobre ele. E honestamente, ele tinha uma vida amorosa muito complexa, conturbada, complicada. Se fosse numa época do mundo antigo, com certeza ele teria várias mulheres. Nietzsche não é uma pessoa com quem eu sou afeiçoado, nem um pouco. Porém, ele tinha lá sua genialidade, isso é inegável para qualquer um. E o que acontece é que, bom, a vida amorosa do Nietzsche também é bem complicada, né? Nikola Tesla também, muito complicada, a vida amorosa dele. Enfim, tem um monte de especulações e teorias da conspiração a respeito sobre, e Leonardo da Vinci, idem, também a mesma coisa. Ou seja, nós vemos um padrão onde pessoas de mais alto QI estão sendo simplesmente exterminadas da sociedade. Por quê? Porque, vamos lá, se eu quero te exterminar, acabar com a sua raça completamente, eu não preciso simplesmente ir aí e dar cabo de você. Eu posso esperar, eu posso fazer um plano de engenharia social. Que plano é esse? Um plano onde, obviamente, você não irá se reproduzir. Isso gerando uma extinção em massa de toda uma raça. Isso eu falo mais no meu livro, O Código dos Gênios, como criá-los e como corrompê-los. Eu falo que os países estão fazendo isso. Existe meio que uma teoria da conspiração em volta das nações, fazendo com que os gênios seja apenas um burro de carga, sabe? Se você é uma pessoa completamente genial, mas você nasceu em algum país tipo o Japão, a Coreia do Sul ou a Índia, o que sobra para você é ser um completo burro de carga dos Estados Unidos, para suas empresas mega multibilionárias do Vale do Silício. Você vai fazer um trabalho lá de burro de carga para eles, não vai ser feliz, o que vai te esperar vai ser um divórcio, você vai ficar totalmente estressado, provavelmente vai morrer jovem, mas se não morrer, o que vai acontecer com você? Você vai ficar um velho sem tantas conexões familiares, vai ter um casamento por interesse, vai ser dependado do divórcio. Então, assim, não está sendo muito legal para quem é gênio. O que acontece é que isso é um plano de extermínio, de extinção da genialidade. O que acontece se eu quero acabar com você, eliminar sua raça? Eu não preciso fazer isso de maneira direta, eu posso deixar para a próxima geração, para que você não consiga mais procriar e se multiplicar. Agora, se você não sabe, essa genialidade que nós estamos falando em questão se chama superdotação. É um diagnóstico recebido onde o cérebro de uma pessoa é maior, mais denso, faz conexões mais rápidas, e o que acontece é que faz parte da epigenética e da genética. Vamos ter como exemplo uma pessoa com um gene expressivo de fazer força. Porém, essa pessoa ela não faz força. O que acontece? Esse gene fica inativo, porque ela nunca fez força na vida dela. E com o tempo aquilo vai atrofiando até desaparecer, até ficar muito difícil de resgatar esse gene. Isso é claro com o passar das gerações e com o passar da própria vida do sujeito. É a mesma coisa com a superdotação, porque existe uma genética do superdotado. E essa genética é mais forte. É aquele famoso azinho, azão que você já deve ter aprendido na escola. Então, era para que a humanidade inteira já fosse de superdotados. Não era para os superdotados serem o quê? Menos de 3% da população? Não era para isso acontecer. Era para que os superdotados fossem a maioria das pessoas. Porém, esse gene, ele não está mais se expressando na sociedade. Por quê? Porque ou ele está sendo inativado por epigenética, ou seja, por comportamento, estão emborrecendo a população em geral, e nós podemos constatar isso, obviamente, principalmente morando no Brasil. E também os gênios não estão tendo mais espaço na sociedade para que eles possam se alavancar e terem muitas mulheres e muitos filhos. É simplesmente isso. E veja que hoje em dia a realidade é completamente esmagadora para o homem. Por quê? Vamos lá, você é um homem, você vai para o meio religioso, o que é que te dizem? Ora, um homem de verdade religioso ele tem que se abster sexualmente. Ah, tá bom, entendi então. E tem que se sacrificar, tem que se doar, e tem... Ah, tá bom, entendi. Você vai por meio das feministas.
Ah, o homem é assediador, não sei o que, não sei o que. Nossa, tá bom, entendi. Ah, você vai pro meio, eu cansei de tudo isso, dos religiosos, e cansei das feministas, então eu vou pro meio dos Red Pill, aqui, deixa eu ver essa filosofia. O que eles falam, não se relaciona com mulher, não chegue nem perto, e você fala, não, pera um pouquinho aí. Eu sou homem, pô. Então quer dizer, tá proibido eu ficar excitado, tá proibido ter algum tipo de atração pelo sexo oposto. Já percebeu que esse discurso sobre os homens, ele sempre recai sobre o homem hétero, tanto no meio das feministas, tanto no meio desses red pills, que é a nova onda da internet, tanto no meio dos religiosos, está sempre recaindo sobre o homem hétero. Mas e quanto ao homossexual? Não se aplica nenhum desses discursos? Bom, no meu livro eu já falei que os gênios estão sofrendo uma grande conspiração global para que eles não tenham liberdade realmente, mas tem uma aparência de liberdade, mas na verdade estão sendo controlados, como eu disse, como no caso de, sei lá, você é um gênio na Coreia do Sul, você vai trabalhar para alguma empresa aí do Vale do Silício como boi de canga e acabou. Mas o que acontece é que até o homem comum também está sofrendo dessa conspiração. Existe uma conspiração para os homens em geral, principalmente o homem bom e o homem comum, o homem normal. Ora, é proibido agora sentir atração pelo sexo oposto? Não, não é proibido. Ora, mas que realidade mais opressora. Então quer dizer, eu não posso gostar de uma menina, eu não posso achar uma menina atraente, eu não posso sentir nenhum desejo? Ora, mas o que é isso? O maior jeito de um homem crescer na vida, principalmente se ele vem de baixo, é por meio da poligamia. Cara, isso é muito óbvio, porque a gente vê isso desde quando o mundo era mundo. Então, assim, o homem, ele tem muita inteligência. O que ele faz nessa inteligência? Ele aplica na sociedade e faz manifestar essa inteligência de maneira física. Como isso? Bom, um dos meios era a poligamia. Ele abrangia muito todo o seu poderio, a extensão de terras, a influência com a poligamia, tendo vários filhos, tendo várias esposas. Então você veja que estão tentando tolir o homem, principalmente o homem inteligente, para que ele sempre fique em um estado de mediocridade, para que ele nunca consiga evoluir, para que ele nunca consiga chegar a um topo de ser o elite de um lugar. Ora, nós podemos pegar, por exemplo, a Bíblia, a própria Bíblia. Como é que aquele povo que era miserável, não tinha nada, assim, tinha uma mão na frente e uma outra atrás. Não tinha, literalmente eles não tinham nada, viviam no deserto. Como é que eles conseguiram crescer? Ah, sim, porque os patriarcas eram todos poligâmicos e acumularam muita riqueza e uma família muito numerosa. Assim, esse povo fez frente a todo o resto. Simplesmente sem poligamia não existiria a Bíblia. O pai do Davi era poligâmico, Salomão poligâmico. E qual que era a descendência de Jesus mesmo? Assim, quase nunca era pela primeira esposa. Agora, honestamente, dificilmente um homem que tem a característica de ser um superdotado, ele vai se satisfazer com uma única mulher. Me desculpa, é muito difícil, a menos que ele se tolir. Então, o que é isso? Ele pensa, olha, é muito complicado eu trair minha esposa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me diminuir, eu vou capar toda essa minha capacidade para ficar com uma única mulher. É isso que acontece na prática. Mas aquele desejo, aquela potência, aquela latência sempre vai estar ali dentro, não adianta. Ora, dificilmente o homem genial será satisfeito por uma mulher só, porque não estamos falando sobre satisfação meramente carnal, nós estamos falando de satisfação mental, de mente. Vamos lá, você acha que uma pessoa genial vai criar um único projeto na sua vida inteira? Uma pessoa genial vai ficar intertido com um único livro? Eu sei que é um pouco cruel comparar essas seres humanos com objetos, mas só que aqui é um paralelo, né? É uma analogia. Algum motivo do qual demandaria um vídeo muito longo e extenso para explicar com mais minúcias é que o gene da superdotação se manifesta nas mulheres mais tardiamente, mais quando elas passam dos 40 a 50. Agora eu vou falar uma verdade, uma realidade. A maioria das mulheres abandona um homem quando ele perde dinheiro. Bom, quando as que não abandonam ficam chatas pra um caramba, né? Vamos falar a verdade. E também, sem razão? Não, com razão. Mas só que agora, um homem, quando ele ganha mais dinheiro, ora, ele não pode ter outra mulher. O que acontece na nossa sociedade atual? Ele troca de mulher. Isso é proibido? Não. Isso é mal visto? Já está normalizado. Então, honestamente, eu prefiro um sistema poligâmico onde o sujeito tem mais uma esposa. Ora, se você está me ouvindo, você é um homem que se desenvolve, você é um homem forte, você é um homem que tem liderança, você é um homem inteligente. Cara, você
Olha, você faria um bem para a sociedade tendo vários filhos e tendo mais de uma mulher para ter mais filhos e educando bem esses filhos. O mundo precisa de mais disso do que filhos do baile funk. Bom, se você tem dinheiro para cuidar de mais uma mulher, é melhor uma mulher sendo cuidada de maneira privada por um homem do que mais uma para o Estado cuidar e ter assistencialismo, essas coisas. É claro, aqui eu não estou querendo convencer a ninguém a ser poligâmico. Aqui é só uma reflexão nesse canal, é só uma provocação. Sinta-se livre para discordar nos comentários. Porém, aqui eu vou reafirmar: pastor nenhum, político nenhum pode chegar na cara de um homem e dizer você só pode ter uma mulher, sendo que é tolerado na sociedade ter um casamento entre duas mulheres ou um casamento entre dois homens. Então, quer dizer, é tolerado o casamento entre duas mulheres, mas só que se chegar um homem no meio, aí não pode. É uma sociedade que tolera a prostituição abertamente, é uma sociedade que tolera a cultura do amante, da traição, Tinder, esse tipo de coisa, é tudo tolerado. Então a sociedade não tem moral nenhuma para vir apontar o dedo na sua cara. Bom, se algum pastor vier dizer você vai pro inferno, honestamente, se eu sou um cão sarnento, esse pastor é um cão sarnento igual eu. Então o que que eu vou ficar revoltado? Sabe, eu simplesmente não vou ligar. O importante é o juiz dos juízes, sabe? Porque lá no dia do julgamento final, do juízo final, quem vai me julgar vai ser Deus, não vai ser um pastoreco que mal ensina a Bíblia direito para os seus fiéis. Honestamente, você pode estar aqui assistindo esse vídeo e ser ateu, não importa. O que eu quero deixar de recado nesse vídeo é para você se impor. É para você ser autêntico. Isso é ser autêntico. Esse vídeo que eu tô fazendo é um vídeo autêntico. Quantas pessoas têm coragem de fazer um vídeo desse? Ora, político nenhum, ser humano nenhum, homem nenhum tem o direito de apontar o dedo na minha cara e dizer você terá apenas uma esposa. Não, se eu quiser ter mais de 4 esposas, porque o, entre aspas, profeta Mohammed disse que no máximo era 4. Se eu quiser ter mais de 4, eu vou ter mais de 4 esposas. E ninguém pode me impedir. Para quem quiser saber mais sobre o tema, eu tenho o Código dos Gênios e também tenho o livro O Lado Negro dos Relacionamentos. Eu vou deixar o link na descrição. Bom, por esse vídeo é isso. Até o nosso próximo encontro e até lá.